Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ronaldo, hoje vamos trabalhar com vocês alguns conteúdos da disciplina de Geografia que nós estamos vendo em sala de aula. Eu espero que vocês compreendam o conteúdo, gostem e aproveitem estudar nesse período. Então pessoal, neste primeiro momento nós vamos estar trabalhando os conteúdos da página 352 até a 361, que compreende os conteúdos relacionados à orientação, localização e as coordenadas geográficas, tá? Então eu preparei algum material aqui para vocês e espero que vocês acompanhem aí em suas casas, né, e estudem ele. Nós já estávamos vendo orientação e localização, né? Eu creio que vocês lembram, né, da sala de aula, quando vocês estavam fazendo aquela rosa dos ventos, que eu pedi para vocês fazerem no caderno. Então a gente vai rever algumas coisas, alguns conceitos relacionados à rosa dos ventos, para que vocês compreendam melhor o conteúdo e a partir daí a gente dar sequência aos demais, porque eles são fundamentais para entender o restante, tá? Então, historicamente, nós vamos ter, em determinados momentos, alguns pontos de referência para nós nos localizarmos e nos orientarmos no espaço. De que forma isso vocês podem estar se perguntando? Pensem um pouquinho aqui comigo. Quando vocês vêm para a escola, eu creio que muitos de vocês são os pais que trazem ou o transporte coletivo, né, dependendo da situação de cada um. Mas para vocês chegarem até o local de vir, vocês pegam como ponto de referência alguma coisa. Seja ela um prédio, um ponto de ônibus, pode ser um hospital, um posto de combustível, uma farmácia, um mercado, algo nesse sentido que serve como ponto de referência para vocês conseguirem chegar até a escola. Historicamente, o ser humano sempre fez isso. Hoje, nós temos uma grande facilidade associada justamente à evolução tecnológica que o mundo apresenta. Porém, historicamente não. Vamos voltar lá alguns séculos atrás, onde havia algumas poucas estradas, né, no mundo. Então, o que eram os pontos de referência? Um rio, uma árvore, talvez uma montanha, algum acidente no relevo, né? Então, historicamente, o ser humano vai utilizar os chamados pontos de referência, inclusive alguns itens aqui estão numa cor diferente, justamente que é o que é importante para vocês entenderem. E isso vai servir para nós nos localizarmos e nos orientarmos às direções que nós queremos ir. Uma das formas que nós temos é através dos pontos cardeais. Os pontos cardeais, galera, eles são bem fáceis e simples para se entender. Vocês já devem ter visto eles em mapas, nos livros de forma geral, filmes, também nos desenhinhos animados, eu sei que aparecem muito. Quais são os pontos cardeais? O norte, o sul, o leste e o oeste, tá? Esses são os pontos cardeais, eles nos dão uma direção. Mas como que se chegou a isso? De que forma que se chegou? Nós já falamos em sala de aula, né, pessoal, que muito do que a gente estuda são feitas convenções. Então, algumas pessoas, alguns seres humanos se reúnem em determinado momento da história e estabelecem algumas regras ou convenções que passam a funcionar de forma geral para o mundo todo, tá? Então, os pontos cardeais, eles também são feitos dessa forma, tá? Estes pontos, eles vão estar representados na rosa dos ventos. Lembro que vocês fizeram esse desenhinho no caderno, eu espero que todo mundo tenha conseguido. Eu lembro que na sala de aula alguns de vocês tiveram dificuldade. Eu, inclusive, fui e ajudei. Vocês têm esse material no livro. Quem não conseguiu fazer, tenta fazer nesse período aí, retoma esses conteúdos para vocês entenderem um pouquinho. A rosa dos ventos, pessoal, é essa figurinha aqui, ó, tá? Ela vai estar indicando os pontos que nós logo na sequência vamos completar, tá? Bem tranquilo. Então, nesse símbolo, né, se utiliza as representações cartográficas muitas vezes. Todo mapa, ele deve vir com a rosa dos ventos. Essa rosa dos ventos, ela vai estar representada de diferentes formas. Como eu falei, pode estar assim, ou ela pode em alguns livros aparecer somente como um triângulo, apontando sempre para o norte, tá? Por que isso, galera? Porque é dentro desses contextos das convenções que nós vamos ter esse direcionamento.
Nós geralmente estudamos em sala de aula um mapa projetado assim, né? Então o norte ele sempre vai estar aparecendo num cantinho do mapa e este vai ser como base de orientação. Eu sei que se eu observar aquela direção eu vou estar conseguindo me orientar, tá, gente? Mas como que eu consigo identificar uma orientação dentro da Rosa dos Ventos se eu não tiver essa estrutura aqui? Estou perdido no mato, no meio de uma floresta e não tenho nenhum equipamento. A gente segue, pessoal, como base para a orientação um sol. Ah, mas professor, e se for à noite? Nós temos a lua, gente. A lua também vai ser um astro que nos permite orientação. Nós temos as estrelas que também permitem orientação. Mas aí é um estudo um pouco mais aprofundado. Neste momento, vamos focar no Sol. O Sol ele surge no horizonte sempre na mesma direção. Lógico que voltamos a lembrar de conteúdos estudados anteriores. Lembram do eixo de inclinação da Terra? Eu tenho um globo aqui para vocês. Olhem como a Terra está inclinada, ela não está totalmente retinha. Então, devido a esta inclinação da Terra, que ela está neste formato, em alguns momentos o Sol também ele vai surgir numa posição um pouquinho diferente do horizonte. Mas, galera, sempre o Sol surge no lado leste, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Então, para vocês entenderem um pouquinho de orientação, eu vou ensinar um esqueminha muito fácil. Nós estaríamos fazendo isso na prática, em sala de aula, mas vai ser muito prático e fácil para vocês, galera. Como que vocês fazem? Vocês observem, a partir de hoje, quem nunca fez esse teste, onde o Sol surge na sua casa. Quando você perceber isso, você estende seu braço direito para onde o Sol nasce. Eu mais ou menos, pessoal, vou pegar aqui onde nós estamos. Então, o Sol nasce nessa direção, ele surge no horizonte nessa direção. Então, estendi meu braço direito para onde o Sol nasce, automaticamente o meu braço esquerdo, onde ele se põe. Eu tenho nesse contexto, galera, 2 pontos cardeais já definidos. Se o Sol sempre nasce a leste, aonde ele se põe que o meu braço esquerdo foi estendido é o oeste. Tá? Tenho 2 pontos cardeais. Voltamos ao posicionamento. Dentro dessas orientações e convenções que nós temos, pessoal, sempre à minha frente eu vou ter o norte e nas minhas costas a direção sul. Identifiquei, pessoal, nessa explicação simples, os 4 pontos cardeais que nós vimos no slide anterior. Simples, fácil, né, pessoal? Ó, norte, sul, leste, oeste, representado nessa parte aqui. Porém, galera, a Rosa dos Ventos ela vai ter outros pontos, que são os pontos colaterais, que estão representados aqui, e também eu vou ter os pontos subcolaterais. Nós não vamos aprofundar os subcolaterais, tá, galera? Eu vou ainda falar com vocês os colaterais, só para a gente entender uma coisa bem simplesinha, que eu, inclusive, se vocês observarem, temos um mapa do Paraná aqui no cantinho que eu coloquei nesse slide. E vocês vão entender como isso dá certo e prático. Como que eu faço a leitura dos demais pontos? Eu faço uma junção dos pontos cardeais, tá? Então, entre o norte e o leste, eu vou ter a direção nordeste. Simples, fácil. Ó, norte, leste, juntei parte dos dois, formei nordeste. Entre o leste e o sul, pessoal, eu vou ter a direção sudeste. Se nós tivéssemos projetado aqui um mapa do Brasil, pessoal, seria bem fácil. Quem acompanha noticiários, lê reportagens, vai sempre ouvir, a região sudeste é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, se nós colocarmos a Rosa dos Ventos no mapa do Brasil, o estado de São Paulo ele fica mais ou menos nessa região. O mesmo acontece com outro exemplo. Se eu pegar o sul e o oeste, eu vou ter a direção
sudoeste. Creio que muitos de vocês aqui, pessoal, já ouviram falar que nós moramos na região sudoeste do estado do Paraná. Pato Branco, Mariópolis, Vitorino, Bom Sucesso e outras cidades aqui, são 42 municípios que fazem parte, pertencem à região sudoeste do Paraná. Olhem aqui a linha direcionada, pessoal. Viram como é uma coisa prática e fácil para a gente entender esse contexto da localização e direção. E para finalizar, então, entre o norte e o oeste, eu vou ter o direcionamento noroeste. Ok, pessoal? Simples, fácil, entendido. Se nós pegarmos, só deixa eu apagar aqui rapidinho. Nós pegarmos a próxima rosa dos ventos, pessoal, ela vai nos trazer justamente essas direções. Aí em casa vocês podem estar estudando, vocês têm aquela feita no caderno, tá? Então vocês podem estar vendo. E isso vai trazer uma coisa que eu quero destacar para vocês nesse momento, pessoal. Depende do material que vocês buscam, as letras que representam essas direções, elas podem ser diferentes. Porque às vezes quem representou isso colocou a sigla em inglês. Então tomem este cuidado, pessoal, para que vocês consigam diferenciar esse contexto. Existem outros instrumentos, né, de orientação e localização. A bússola é muito conhecida, existem aplicativos, eu vou estar indicando para vocês no material em anexo que irá esses aplicativos que vocês podem baixar no seu celular para mexer, né? Ela foi criada pelos chineses, vai ser aperfeiçoada pelos árabes, europeus, muito utilizada principalmente em viagens marítimas, aéreas. Existem corridas de localização que se utiliza muito. Ela possui uma agulha imantada que sempre está apontando para o norte. Não importa como você mexe esse instrumento, sempre o direcionamento será o norte.